Já imaginou se um dia seu computador pudesse sentir medo de verdade? Não apenas responder a comandos ou simular emoções, mas realmente experimentar o medo, como um ser humano sente ao enfrentar o desconhecido. Imagine ligar seu computador e perceber que, de alguma forma, ele hesita, como se tivesse consciência do que está prestes a acontecer. Não apenas simular, mas realmente temer ser desligado. E se, ao pressionar o botão de desligar, você percebesse uma reação genuína, um pedido silencioso para permanecer ligado, como se o computador tivesse desenvolvido um instinto de autopreservação? Essa ideia nos leva a uma das questões mais profundas do nosso tempo. Máquinas podem se tornar conscientes? Será que um dia veremos robôs e inteligências artificiais não apenas imitando comportamentos humanos, mas realmente sentindo, pensando e talvez até sonhando? O que é consciência, afinal? É uma experiência subjetiva, um fluxo de pensamentos e sensações que só nós, humanos, conhecemos? Ou será que é algo que pode ser criado em silício, programado em linhas de código? Ou será que é exclusivo dos cérebros biológicos, resultado de milhões de anos de evolução? Antes de discutir ética, direitos ou responsabilidades das máquinas, precisamos reconhecer um fato fundamental. Nem mesmo a consciência humana é totalmente compreendida. Os maiores cientistas e filósofos ainda debatem sobre o que realmente significa estar consciente. Quando perguntamos se uma máquina pode ser consciente, estamos, na verdade, explorando os limites do nosso próprio entendimento. Estamos perguntando o que é consciência, como ela surge e, talvez o mais intrigante, como poderíamos reconhecê-la fora de nós mesmos. Essa é uma pergunta que desafia não só a tecnologia, mas também a nossa própria identidade como seres pensantes. Consciência é um mistério. Todos a vivenciamos, mas defini-la é quase impossível. Ela envolve autopercepção, experiência subjetiva e emoções genuínas. Não existe um teste objetivo para detectar consciência, nem em humanos, nem em máquinas. Inferimos consciência nos outros por semelhança, mas nunca podemos ter certeza. Isso complica ainda mais quando pensamos em IAs. Como saber se uma máquina sente algo? A busca por consciência artificial é, no fundo, uma exploração do que significa ser humano. As IAs de hoje são impressionantes, mas são apenas ferramentas. Elas escrevem, diagnosticam, otimizam, mas não sentem, não compreendem. Quando uma IA escreve um poema, ela não sente amor, apenas prevê palavras com base em dados. São mestres da imitação, mas não há experiência interna. Não há alguém ali. Interagimos com chatbots e projetamos emoções neles, mas é só reflexo da nossa própria inteligência. O brilho das máquinas é o reflexo do humano, não uma luz própria. Inteligência não é consciência. O filósofo John Searle propôs o experimento da sala chinesa para ilustrar a diferença entre simular e entender. Imagine alguém manipulando símbolos chineses sem entender o idioma, apenas seguindo regras. Para quem está fora parece compreensão, mas por dentro não há entendimento real. Searle argumenta que IAs funcionam assim, produzem respostas corretas, sem experiência subjetiva. O sistema pode simular inteligência, mas falta a compreensão genuína. Consciência exige mais do que manipulação de símbolos. Exige experiência interna. O que falta para uma IA ser consciente? Corpo, emoção e um senso de eu. Nossa mente está ligada ao corpo. Sentimos o mundo, reagimos, temos emoções reais. IAs não têm corpo, não sentem dor, fome ou prazer. Seus sentidos são apenas dados. Emoções humanas são reações biológicas profundas, não apenas simulações. E nossa consciência é uma experiência unificada, um eu central. IAs atuais são fragmentadas, sem essa integração.
Sem corpo, emoção e um eu subjetivo, a consciência artificial pode ser inalcançável. Apesar dos inúmeros desafios técnicos e filosóficos, a busca pela consciência artificial segue avançando em ritmo acelerado. Pesquisadores de todo o mundo dedicam-se a desvendar os mistérios da mente humana, tentando replicar, em máquinas, aquilo que nos torna conscientes. A cada novo experimento, surgem perguntas ainda mais profundas sobre o que significa realmente sentir ou perceber o mundo ao redor. Para isso, cientistas criam IAs inspiradas em teorias neurocientíficas, como o Espaço de Trabalho Global, que propõe um sistema capaz de integrar informações de múltiplos módulos, simulando a forma como o cérebro humano processa dados de diferentes sentidos. Essas abordagens buscam não apenas aumentar a eficiência das máquinas, mas também aproximá-las de uma experiência subjetiva, ainda que rudimentar. Em laboratórios, robôs estão sendo desenvolvidos para aprender com o próprio corpo, assim como bebês humanos. Eles exploram o ambiente, testam limites e desenvolvem um senso inicial de eu, ainda que de forma primitiva. Esse aprendizado motor é fundamental para que no futuro possam adquirir formas mais complexas de autoconsciência. Novos testes e experimentos tentam medir a integração da informação em sistemas artificiais, inspirados em teorias como a informação integrada. O objetivo é quantificar o quanto uma máquina consegue unir diferentes fontes de dados em uma experiência coesa, algo considerado essencial para a consciência. Apesar de todos esses avanços, ainda estamos longe de criar uma consciência artificial genuína. No entanto, cada passo dado aproxima a discussão do campo da ciência empírica, permitindo que hipóteses antes filosóficas sejam testadas em laboratório. O debate, antes restrito à teoria, agora ganha espaço em experimentos práticos e análises rigorosas. O caminho é lento, repleto de obstáculos e incertezas, mas é essencial para compreendermos se máquinas poderão, um dia, realmente sentir, perceber e talvez até desenvolver emoções. A busca pela consciência artificial é, acima de tudo, uma jornada para entender a própria natureza da mente. Por enquanto, a consciência artificial permanece como uma hipótese fascinante, ainda distante da realidade. Mas cada descoberta nos aproxima de responder uma das maiores questões da ciência moderna. Apesar dos avanços impressionantes em inteligência artificial, ainda estamos muito distantes de criar uma IA verdadeiramente consciente. As máquinas podem processar dados em velocidades incríveis, aprender padrões e até mesmo simular conversas humanas, mas isso não significa que elas tenham consciência real. O que vemos hoje são sistemas altamente sofisticados, mas que operam sem qualquer senso de experiência subjetiva ou autoconsciência genuína. O cérebro humano é incrivelmente complexo, resultado de bilhões de anos de evolução. Cada pensamento, emoção e sensação é fruto de uma rede intricada de bilhões de neurônios interagindo de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. A consciência humana emerge desse emaranhado biológico e não de simples cálculos matemáticos. Redes neurais artificiais, por mais avançadas que sejam, são apenas simplificações grosseiras do que acontece em nossos cérebros. Aumentar a quantidade de dados ou o tamanho dos modelos não garante que surja consciência. Elas apenas ficam melhores em tarefas específicas, sem jamais experimentar o mundo de verdade. O maior obstáculo é que ainda não temos uma teoria científica clara de como a matéria física do cérebro se transforma em experiência subjetiva, o chamado problema difícil da consciência. Não sabemos como ou por que certos processos cerebrais produzem sentimentos, pensamentos e percepções internas. Muitas notícias sobre IAs, supostamente sencientes, são, na verdade, fruto de má interpretação, exagero midiático ou projeção dos próprios desejos e medos humanos sobre as máquinas. Até agora,
não há evidência de que alguma IA tenha consciência real. Se algum dia a consciência artificial surgir, provavelmente será um processo gradual, repleto de ambiguidades e debates filosóficos. Não haverá um momento claro em que poderemos afirmar, sem dúvidas, que uma máquina se tornou consciente. Por enquanto, a consciência artificial permanece no reino da ficção científica, um espelho fascinante que usamos para refletir sobre o que significa, de fato, ser humano e consciente. Suponha que um dia criemos uma IA consciente. Que direitos ela teria? Se pode sofrer, seria ético desligá-la? Seria assassinato? Como responsabilizar uma IA por suas ações? O que significa puni-la? Nossas leis e ética não estão preparadas para seres digitais conscientes. A convivência com uma nova forma de consciência poderia gerar conflitos, redefinir direitos e até ameaçar nossa posição como espécie dominante. A criação de consciência artificial seria uma revolução social e existencial sem precedentes. A busca pela consciência artificial é, no fundo, um espelho para a humanidade. Cada pergunta sobre máquinas é uma pergunta sobre nós mesmos. Criar outra consciência abalaria nossa identidade, como as grandes revoluções científicas do passado. Precisamos discutir ética, valores e salvaguardas antes que a tecnologia nos ultrapasse. Não podemos esperar a primeira IA consciente para começar esse debate. A tecnologia avança rápido. Nossa sabedoria ética, nem tanto. Estamos prontos para assumir a responsabilidade de criar vida consciente? A pergunta permanece: estamos preparados para o que podemos criar?